Uma menina de 14 anos queria muito ter a orelha furada, só que os pais dela nunca deixavam. Até que um dia ela conseguiu convencer os pais. E eles deram dinheiro pra ela ir no shopping furar a orelha. Só que ela teve a brilhante ideia de guardar o dinheiro e furar ela mesma. De início deu tudo certo. No dia seguinte ela foi pra aula e ela começou a sentir umas dores muito bizarras na cabeça. Ela foi pro banheiro e começou a ver que a orelha dela tava super inflamada, inchada. E uma parte da orelha dela tava muito estranha. Tava saindo uns negócios, enfim, tava muito esquisito. E ela achou melhor cortar. Quando eu li eu fiquei tipo, cortar? Mas enfim, ela achou melhor cortar. E no momento que ela cortou, ela sentiu uma dor pior ainda, viu tudo preto e teve que ir pro hospital. Chegando no hospital, o que o médico falou pra ela deixou ela muito chocada. Ele falou, então, a sua infecção deu ruim total. Quando você cortou, afetou seu nervo óptico. Então, você agora vai ficar cega pro resto da vida. Oi? Curiosidade. Vocês sabiam que quando o ser humano é decapitado, ele não morre na hora? Porque uma cabeça humana continua ativa por pelo menos uns 20 segundos depois que é cortada. Tipo uma galinha. De acordo com estudos, pessoas que são canhotas morrem 3 anos antes do que pessoas que são destras. E uma coisa que eu acho super bizarra. Se você acorda no meio da noite, isso é porque o seu cérebro te avisa que tem alguém perto de você. Oi? Vocês sabiam que todo mundo na vida passa por um assassino na rua, tipo, lado a lado, pelo menos 36 vezes na vida toda? 36. O número de pessoas que morrem quando estão tirando selfie é 2 vezes maior do que pessoas que são atacadas por tubarão. Vocês sabiam que a porta da geladeira é, tipo, magnética? Porque normalmente crianças morriam dentro da geladeira porque elas se escondiam lá dentro e não conseguiam sair? Oi? O nome desse cara é Greg Mentelfeld. Ele vivia grudado com o cachorro dele. Ele sempre deixava o cachorro dele lamber ele. Até que um dia ele teve que ir correndo pro hospital. Quando ele chegou lá, os médicos falaram que ele tinha contraído uma doença. Uma infecção muito comum, que é uma bactéria que normalmente tá na saliva de gatos ou cachorros. O nome é Catnopitlebu. Não sei falar o nome da bactéria. E a doença começou a se espalhar muito rápido pelo corpo dele. E ele teve que amputar as 2 pernas e os 2 braços. Tudo isso por causa da saliva do cachorro dele. Então, cuidado. Oi! Os irmãos moravam juntos aqui na Flórida. Tudo tava bem até que uma tragédia aconteceu. O irmão Jeremy estava no andar de baixo quando ele ouviu o irmão Jeff gritar. E ele tava no banheiro. Ele foi correndo atrás do irmão. E isso aqui tava acontecendo. Na verdade, isso aconteceu. Quando ele chegou lá, a pia caiu e levou o irmão dele pela pia. Não só a pia, como o banheiro inteiro caiu. E ele caiu de muitos metros. Esse aqui era o irmão. Todo mundo achou que a casa inteira ia colapsar, ia cair. Que toda a vizinhança evacuou. E ele achou que de alguma forma o irmão poderia ter sobrevivido. Só que o irmão dele nunca foi achado. O corpo dele nunca foi achado. Se vocês prestassem atenção nas notícias sobre o fim do mundo, igual prestam em fofoca de famoso, o mundo não ia acabar tão cedo. Vocês sabiam que o aquecimento global pode matar até 40 milhões de pessoas até o final desse século? Sim, tipo, no ano 3000 o mundo nem vai mais existir se continuar do jeito que tá. Eu sei também que vocês ouviram falar que a gente saiu da era do aquecimento global para a era da ebulição global, e isso é muito preocupante, galera. A gente também entrou na era da fervura global, e é por isso que eu coloquei essa imagem para vocês saberem como é que é. Significa que a temperatura global vai aumentar, e ela não tende a diminuir, ela tende só a aumentar. Os oceanos vão aquecer e os animais marinhos vão morrer. E fora que tem as catástrofes climáticas que vão acontecer graças a isso. Onda de calor muito grande, terremoto, tsunami. E a humanidade tem só 3 anos para tentar consertar isso, viu? Porém, o nosso governo, o governo daqui dos Estados Unidos, não ajuda em muita coisa. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil foi aprovado um projeto que tende a perfurar a foz do rio Amazonas para retirada de petróleo. Gente, e para quem não sabe, o petróleo é uma das causas principais do aquecimento global. Mas a gente pode tentar viver sem ele ou reduzir o uso indo por essa técnica aqui, ó. Esse mato aí é chamado de cânimo e ele é subespécie da cannabis. E ele pode substituir vários produtos que poluem o meio ambiente. Tipo plástico, combustível, tecido, materiais de construção, tudo pode ser substituído por esse negócio aí verde. E vocês sabiam que julho foi considerado o mês mais quente em 120 anos? Você não se preocupa com isso não? Tipo, você... E eu vou dizer uma coisa pra vocês, a causa do aquecimento global, pode ter certeza que não é você jogando canudo no mar não, gente. A causa disso são as empresas grandes que não se importam com o que eles estão fazendo. Então a gente tem que cobrar o nosso governo, tem que cobrar o político pra tentar melhorar as coisas. Essas empresas aí que poluem, cobrem deles, cobrem no pessoal que você votou. Eles estão ali pra ajudar mesmo, a gente votou neles por uma coisa. Não deixa o mundo se acabar desse jeito. Esse cemitério aqui possui uma das 7 portas pro inferno e ninguém tem coragem de entrar lá. E dizem que até mesmo os que têm coragem de entrar não conseguem sair.
Sim, eu tô falando do cemitério Stu, que fica lá no Kansas, nos Estados Unidos. Explicando do começo, dizem que aqui na Terra existem 7 portais, 7 portas que dão pro inferno, e nesse cemitério fica uma delas. Que essa porta só se abre no dia 31 de outubro de cada ano, que é na noite de Halloween. Pra vocês terem ideia, quando o Papa tava indo pro Kansas, ele pediu pro piloto do avião não passar por cima do cemitério. Gente, a coisa mais bizarra é que a galera faz muito ritual dentro desse cemitério. Já aconteceram crimes, coisas horripilantes dentro desse cemitério por conta desses rituais. Dizem que tudo começou quando um cara se desviveu lá dentro e depois fizeram um ritual com... sabe? Aí toda vez, dia 31, o diabo entra nesse cemitério, já que tem um dos portais do inferno. Então ele sai de lá e fica dentro do cemitério. E as pessoas aproveitam desse dia pra entrar lá e fazer pedidos pra ele. Você pode pedir o que você quiser em troca da sua alma. Por mais que você deva achar isso muito bizarro, não tenho coragem, muita gente faz tudo por dinheiro, faz tudo por riqueza, faz tudo pelo sonho que tem na cabeça. Então muita gente vai lá, dia 31, pedir algumas coisas pro diabo. Pra vocês terem ideia, a própria Ariana Grande, que é muito fã de terror, de demônio, dessas coisas, ela tirou um dia pra ir visitar esse cemitério junto com os amigos, mas ela não conseguiu visitar, porque assim que ela entrou dentro dele, ela começou a passar mal. Ela começou a ficar tonta, ter uma sensação ruim, e ela passou dias sofrendo experiências paranormais em casa. Não conseguia dormir, ficava alguém fazendo barulho no carro dela, no quarto dela, na casa dela. Enfim, é uma coisa muito bizarra. Eu não teria coragem de ir lá nem se me pagassem. Mas e aí, você tem? Deixa aí nos comentários que eu tô curiosa. Esse peixe aqui é o terror dos africanos, viu, meu povo? O nome desse peixão aqui é peixe tigre Colias. Ele é pior do que um tubarão. Você vai preferir se encontrar com um tubarão daquele de filme, Megalodon, do que esse peixe aqui. Ele normalmente é encontrado no rio Congo, que é o segundo maior rio do continente africano. Essa coisinha minúscula tem mais de 30 dentes, galera. Dentes incrivelmente afiados. E ele chega a pesar quase 60 quilos. O peso de uma pessoa. E ele também pode chegar a medir 1,5 metro de comprimento. Normalmente ele se alimenta de outros peixes ou de mamíferos pequenos, e ele compete muito com a piranha amazônica. E, gente, detalhe, segundo pesquisas, segundo os especialistas, os dentes desse peixe aqui são comparados aos dentes de um tubarão branco. Galera, esse peixe é incrivelmente assustador, e a galera que vê ele em alguns rios evita até entrar dentro do rio para não se encontrar com ele, mesmo sabendo que ele só come outros peixes. E que nem eu disse pra vocês, né? Eu preferiria me encontrar com uma sucuri, com megalodon, com um crocodilo, do que com esse peixe. Essa casa aqui inspirou mais de 25 filmes de terror e eu tenho certeza que você já assistiu algum deles. Essa casa aqui, gente, fica lá em Amityville, em Nova York, e ela foi palco de um crime horrendo. Esse crime aconteceu no ano de 1974 e o nome da família que morava nessa casa era Defoe. O sobrenome deles era Defoe. Consistiu em 7 pessoas quando em uma noite eles foram encontrados sem vida dentro da própria casa. Sim, eles tinham sido assassinados. O único que escapou, o único que sobreviveu foi o filho mais velho da família e imediatamente as pessoas começaram a desconfiar que ele que tivesse cometido aquele crime bárbaro. No começo ele negou tudo, disse que não sabia o que tinha acontecido, mas acabou se confessando algumas semanas depois. Ele foi preso, né, pegou 6 perpétuas e em 2021 ele faleceu dentro da cadeia. Ao que acontece? Um casal resolveu comprar a casa, mesmo sabendo desse crime bárbaro que tinha acontecido lá. É um casal com 3 filhos e antes de entrarem dentro da casa, eles chamaram um padre e pediram pro padre benzer a casa inteira. Só que detalhe, eles não conseguiram ficar mais de 28 dias dentro daquela casa. Depois de toda a mudança problemática, trabalhosa, ficaram só 28 dias na casa porque não aguentaram as coisas que aconteciam lá dentro. Eles diziam que as manifestações sobrenaturais ameaçavam até a própria vida deles, então eles foram atrás de ativistas paranormais para investigar o que estava acontecendo. Nesses ativistas estavam o Lorraine e o Ed Warren, que se vocês não conhecem, eles são os criadores de Annabelle. Eles que inspiraram o filme da Annabelle, Invocação do Mal, esses filmes aí de terror. E eles falaram que realmente tinha muito espírito, muita coisa trancada, presa dentro daquela casa. E eles tiraram uma foto que circula na internet até hoje, que eu não consegui encontrar essa foto, mas eles tiraram uma foto da escada da casa e quando eles foram revelar, tinha um garotinho na escada olhando pra eles. E não tinha ninguém dentro da casa, não morava ninguém na casa. Desde então, ninguém mais mora na casa, ninguém aluga, ela tá lá parada, abandonada, mas ela fica em perfeito estado, eu acho que ela ainda tem donos, né? Mas ninguém se atreve nem tem coragem de morar nessa casa. Mas tu teria coragem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se tu é corajoso.
Vocês ouviram falar da criatura que tá aterrorizando as crianças da África do Sul? Pois é, galera, ultimamente tem uma criatura chamada Pink Pink que tá fazendo com que as crianças nem queiram mais sair de casa pra ir à escola. Basicamente, na África tem a lenda dessa criatura que chama Pink Pink, que ela é literalmente rosa, mas ela é andrógena, ou seja, não é fêmea nem macho. Ela tem olhos extremamente separados. E no caso das escolas é porque dizem que essa criatura se esconde principalmente nos banheiros das escolas. E ela fica literalmente esperando meninas solitárias entrarem no banheiro da escola quando não tem ninguém lá dentro além da menina e a criatura pra atacar. Mas o mais bizarro, galera, é que é tipo a lenda da loura do banheiro. Porque assim que você entrar no banheiro sozinho, você tem que falar assim, ó, Pink Pink, I'm not wearing pink. Que basicamente quer dizer Pink Pink, eu não tô usando rosa. Se você falar isso, ela vai aparecer pra você. Ela vai aparecer pra você de uma forma ou de outra. Daí ela vai aparecer pra checar se de fato você não tá usando rosa. Mas se ela notar que tem alguma coisa rosa na sua roupa, tipo um pingente, qualquer coisa, ela vai se transformar na criatura que você mais tem medo. Ah, Vitória, eu não sei que criatura é que eu mais tenho medo. Às vezes você nunca viu essa criatura, mas ela vai se transformar em uma coisa que você definitivamente vai sentir muito medo. Dizem, inclusive, que a Pink Pink tá relacionada a Entenderam? Espero que sim, que eu não posso. Daí entra o relato de uma jovem sul-africana que ela fala que ela sempre fazia isso com vários homens e que ela não tinha medo dessa entidade. Daí, certa vez, ela entrou no banheiro sozinha e falou, o Pink Pink, eu não tô usando rosa. Só que, aparentemente, essa menina ter falado isso não adiantou de nada, porque ela tinha um pingente rosa no corpo e depois desse relato ela nunca mais foi vista. Então, basicamente é isso. Nunca pergunte pelo Pink Pink e não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo. Coisas que você não deve, em hipótese nenhuma, fazer dentro da sua casa. Presta atenção no que eu vou falar agora. Primeiro de tudo é falar sozinho. Tu costuma falar sozinho dentro de casa? Se tem esse costume, para imediatamente. Quando a gente tá falando sozinho dentro de casa, que não tem ninguém escutando, ao menos a gente acha que não tem ninguém escutando, alguns espíritos malignos e até demônios escutam a gente. E isso pode ser até um chamado para eles entrarem dentro da nossa casa. Essa aqui eu acho muito interessante, porque eu fiz o teste. Você nunca deve olhar no espelho por mais de 10 minutos. Quando você encara o espelho demais, principalmente durante a noite, você começa a ver coisas que você não vai querer ver. Seu rosto começa a ficar de outra forma, você começa a ver coisas atrás de você, é como se o seu cérebro fizesse você passar por isso. Eu já falei pra vocês sobre o negócio da louça suja, né? Não durmam sem lavar a louça, não deixem louça suja na pia antes de dormir, porque, gente, quando vocês deixam sobras, louça suja, bagunça na cozinha antes de dormir, vocês estão deixando a sua energia lá. É uma coisa que você tocou, uma coisa que você comeu, você deixou sua energia, sua fome. E quando a gente faz isso, alguns espíritos obsessores aparecem pra se alimentar daquilo. Sabe quando tu tá dormindo e escuta aquele barulhinho vindo da cozinha, que tu pensa que é o rato comendo as sobras? Não é o rato não, provavelmente é alguns demônios comendo a sua energia.